Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja. Hoje é o nosso segundo momento de devocional sobre o livro Eu e a Minha Boca, Grande, de Joyce Meyer. Inclusive ontem eu lancei um desafio dos 40 motivos de gratidão. Vocês lembram? E aqui eu quero mostrar o meu, de 1 a 40. Eu sou grato e eu relacionei 40 motivos de gratidão. Se você ainda não o fez, então aqui está o desafio para você o fazer. Se você fez, que tal escrever mais 40 motivos? Vamos lá para a nossa leitura e nosso entendimento, uma vez que nós estamos falando sobre murmuração e louvor. E aqui, murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Para quem tem o livro, nós estamos no capítulo 6, página 65. E olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 9 e 11, com algumas observações da autora. Não ponhamos o Senhor à prova. Testar sua paciência torna-se uma prova para ele, fazer uma avaliação crítica dele e explorar a sua bondade, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, a morte. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e avisos para nós, e foram escritas para advertência nossa. E nós, outros, sobre quem os fins, consumamos a conclusão dos séculos têm chegado. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da vontade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento, para que nos sirva de lição. A Bíblia nos diz. Em outras palavras, para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com estes exemplos para não segui-los. Preste bem atenção. O que nós devemos ser? Nós devemos ser sábios, porque o sábio, ele observa ao seu redor e ele não comete os erros que outros já cometeram. Porque na vida, a gente vai imitando e nós podemos imitar coisas boas ou coisas más. E isso só depende de mim e de você. Então nós devemos ser sábios, porque isso agrada a Deus. Nós devemos imitar, sim, observar e começarmos a repetir os acertos dos outros e não os erros. E foi isso que Deus quis nos dizer aqui com a sua palavra sobre o seu povo israelita. Os israelitas, eles caminharam pelo deserto durante 40 longos anos, da saída do Egito até a Terra Prometida. A Terra Prometida era aquela terra que Deus tinha falado lá para Abraão, o seu servo, quando ele chamou Abraão no meio da sua parentela, da terra de Ur dos Caldeus, e disse: Abraão, saia do meio da tua parentela e eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E Abraão saiu e caminhou segundo a direção de Deus. Mas agora o seu povo estava lá no Egito. E já fazia muitos anos. E os remanescentes começaram então a clamar para que Deus os tirasse dali, porque eles entraram livres e agora eles estavam escravos. Mas nessa caminhada, o povo começou a murmurar. Eles começaram a murmurar por carne, por cebola, por melões, por falta d'água. E Deus sempre os supria, sempre suprindo as suas necessidades, por menor que elas fossem, em particularidade. Mas houve um certo momento onde Deus disse que eram para eles ir lá e
investigarem, sondarem a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Moisés assim o fez. E ele mandou 12 espias, um de cada tribo. E somente dois, Josué e Caleb, trouxeram boas notícias. Todos os outros 10 trouxeram palavras de murmurações. E o povo deu mais crédito aos 10 espias, talvez pela quantidade, ou foram 10. Somente 2 falaram que a terra é boa. Os outros 10 falaram sobre gigantes, falaram que a terra realmente é boa, mas os perigos, os inúmeros perigos. Meu querido, olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. Eram apenas 11 dias de caminhada até a terra do Egito, a terra prometida. Do Egito à terra prometida. Mas aquele povo, eles vaguearam por 40 longos anos. Jesus, no entanto, entrou no deserto da sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independente das circunstâncias, recusando-se a murmurar, e como resultado, Deus o ressuscitou da morte para a vida, porque Jesus, ele também passou 40 dias no deserto. E ali ele foi também tentado, mas ele não murmurou, pelo contrário, ele sempre usou a palavra de Deus, a palavra, e Deus o ressuscitou da morte para a vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar e propositadamente escolher, porque a vida é feita de escolhas, tanto para mim quanto para você. Então, escolher oferecer sacrifícios de louvor e ação de graças. Hebreus 13:15 fala sobre isso. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. Filipenses 4:6 diz assim, olha, sobre o poder da ação de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Acredito eu que se nós começarmos a dar ouvido a tantos noticiários, a tantos vídeos que nos chegam, e muitos deles fakes, nós vamos ficar o quê? Ansiosos, preocupados, e nós vamos esquecer de lançar a ansiedade, os cuidados a Deus. Então preste bem atenção, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, quer dizer, pedidos específicos, com ações de graça. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graça. E pessoalmente, Joyce falando, mas eu também quero tomar para mim essas palavras, creio que isto é o antídoto para o veneno da murmuração. E nós não estamos precisando exatamente de um antídoto? Então, ao invés de murmurar, que tal nós começarmos a louvar? Provavelmente deveria enfatizar que eu creio que a murmuração é o problema principal das pessoas, de todos nós. Isso tem se tornado tão sério que às vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando Ele nos responde, Ele responde nossas orações, nos queixamos de ter que cuidar das coisas que pedimos a Ele. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem feito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece, enquanto as ações de graças liberam poder. Poder para trazer respostas às nossas orações. Você quer resposta às suas orações? Então louve. Louve, cante louvores a Deus. Comece a falar palavras de agradecimento. Comece a ser grato pelas mínimas coisas. Então, observe Filipenses 4:6. Lá o apóstolo Paulo diz que as ações de graça põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Um caminho reto, traçado, delineado, sem curvas, sem buracos, sem tempestades, em linha reta para com o nosso Deus. Lembro-me
de que uma vez pedi a Deus alguma coisa e ele disse: por que eu lhe deveria lhe dar? Você já se queixa do que tem? Joyce falando. E muitas vezes nós reclamamos das coisas que nós temos. Então, nós precisamos ser gratos. Ser grato é uma prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de provação ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se somos gratos ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graça podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos o Senhor e queremos honrar sua palavra. Amanhã falaremos sobre ações de graça como sacrifício. E aí, vamos dar ações de graça? Mais uma vez eu lhe desafio. 40 motivos de gratidão. Eu já fiz o meu. Vou fazer mais 40. Amanhã eu mostrarei para vocês. Desafio você. Quem fez, fazer novos, e quem não fez, começar já. Um beijo grande. Deus te abençoe. Até amanhã.